ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ninguém da família pensava que a dengue iria levar a nossa filha. Eu cuidava da minha casa, o vizinho cuidava. E pelo mosquito, minha filha se foi. Eu sei que todo ser humano vai morrer um dia, mas por descuido. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a do Inácio Bezerra não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Boa noite, ouvinte da Rádio Unaerp. Agora, às 9 horas da noite, eu, Hugo De Gaspari. Eu, Guilherme Pinto. Eu, Larissa Oliveira. E eu, Marcelo Carvalho. Alunos da terceira etapa do curso de jornalismo, estamos aqui com a jornalista Mariângela Gumerato para falar sobre jornalismo cultural em entrevista. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a nossa convidada por estar aqui hoje, concedendo essa entrevista. Boa noite, Mariângela, e seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com a nova geração. E vamos começar com as perguntas, então. Primeiramente, a gente queria saber como foi a sua formação no jornalismo. Bom, eu me formei exatamente aqui na Unaerp, há muitos anos, em 1976. Nossa, era uma das primeiras turmas, não sei se a quarta, quinta turma. E naquela época a gente fazia, o primeiro ano era todas as como diz? As turmas? Não, o que você queria. Tinha PP, tinha jornalismo, tinha RP, todos os cursos juntos no primeiro ano. E depois aí no segundo não é mais assim, né? Não. Aí você já entra direto no jornalismo. Isso. E desde que eu entrei, eu sabia que eu queria o jornalismo, né? Eu já entrei pensando nisso. E aí me formei aqui. Vocês querem saber um pouco mais da minha formação? À vontade. Sim. Então, em termos de formação acadêmica, eu fiz então jornalismo na Unaerp. Aí poucos anos depois, acho que 2 anos depois, eu fui fazer um curso de especialização na Espanha. Era uma bolsa de estudo para graduados latino-americanos. E eu fiquei 6 meses fazendo esse curso lá. Eu fiz um estudo sobre jornalismo impresso. Estudei os jornais espanhóis e comparei com os jornais daqui. Os nossos principais jornais nacionais. E depois o meu outro passo foi fazer pós-graduação. Eu fiz História, Cultura e Sociedade, na Barão de Mauá. Na Espanha eu estudei na Universidade de Navarra, que é uma universidade bem conceituada, e depois eu fiz esse curso. Aí fiz pequenos cursos na área de extensão universitária cultural da USP, que eu não sei se existe ainda, que era uma boa dica para vocês fazerem também. Oficina Cultural Cândido Portinari. Então, a minha formação foi basicamente essa, mas além do estudo acadêmico, acho que eu considero muito a prática, né? A minha prática, né? No jornalismo o dia em a si. dia. Uma dúvida. Você sabia espanhol quando você foi para a Espanha? Muito pouco, mas Sério? eu aprendi rapidamente. Na prática, assim, você aprendeu rápido? Aprendi. Olha que eu fui para uma região basca, no norte da Espanha, onde muitos falam basco, né? Que é uma língua... É um dialeto, né? Super muito específico. diferente, muito específico.
Mas aí eu aprendi, em um mês já estava falando, já estava entendendo, já estava falando com os meus professores. E porque as matérias também, né, era tudo espanhol. Tudo em espanhol, mas eu tive facilidade. Eu tenho mais facilidade do que com o inglês. Ah, jura? Porque eu acho, gente, espanhol, apesar de ser uma língua tão parecida com a nossa, quando você ouve eles falando, é muito rápido, é muito diferente. Eu falo, gente, pra você estudar isso em espanhol, principalmente sem saber antes. Mas aí quando você tá no lugar, você vai acostumando, o seu ouvido vai acostumando, né? Com aquela pronúncia, com as palavras. Aí eu tive essa facilidade até hoje. Ainda bem que eu me dou super bem com o espanhol. Ah, legal. E o espanhol é mais fácil também de escutar e de reproduzir do que o inglês. Sim. Ele é mais parecido com o português do Brasil, por exemplo. Ele é muito... o dialeto dele mesmo, ele é muito semelhante ao da gente. Então é muito fácil a gente pegar. A gente tem o portunhol. É meio que isso. Não é tranquilo, mas e nós temos difícil. Nossos irmãos, né? Aqui nas nossas regiões, aqui nas divisas do Brasil, né? Argentino, boliviano. Então, Paraguai, as pessoas podem também viajar para lá e começar a praticar, né? Antes de ir para a Espanha mesmo. É verdade. Quais eram as suas funções no jornal O Diário de Ribeirão Preto? Você ficou quanto tempo ali? Nossa, o Diário foi o meu grande aprendizado. Antes da TV, né? Porque na IPTV eu estou há 29 anos. Mas o Jornal Diário, eu comecei como estagiária fazendo um jornal de esporte, era um suplemento esportivo. Aí depois já caí na área cultural. Então foi a minha escola, né? Porque lá eu comecei a fazer tanto o jornalismo cultural de entretenimento, quanto aquele mais informativo, né? De entrevistas. Aí eu fiquei um tempo lá, alguns anos, acho que eu fiquei 4 anos no Jornal Diário. E aí depois eu saí, né, para ir para Espanha. Eu me formei, fui para Espanha. E quando eu voltei para trabalhar na Rádio Diário FM. Eu era redatora, então eu fazia as notícias, eu amava também. Então eu tive assim um pouco de experiência em cada área, sabe? Então você já não começou no jornalismo cultural, você primeiro foi no esportivo? Não, eu comecei no... sim, o esportivo era o meu estágio. No jornal impresso, sim. Aí depois eu fui pro jornalismo cultural, né, do Jornal Diário. Aí saí e voltei com jornalismo geral da rádio, né? Sim. Mas eu tive minha grande experiência de jornalismo impresso no Jornal Diário. Legal. Como entrou para a TV após trabalhar com jornalismo impresso? Como foi a sua trajetória? Então, como eu estava falando para vocês, da Espanha, né? Eu passei por vários setores do jornalismo, né? Então, eu trabalhei em assessorias de imprensa antes de ir para a TV. Trabalhei na Agência Estado. Então, eu fazia matérias para o Estadão, né? Aí era tudo de uma forma geral, né? Não era específico. E em 1990, vocês nem eram nascidos, né? Eu tava uns 10 aninhos aí. Eu fui pra IPTV. Eu já entrei como editora. E estou até hoje lá como editora. Eu já fui editora geral e já fui editora cultural também. E você achou muito diferente sair do jornal impresso para ir para a TV? Tem muita diferença trabalhar nos dois? Tem, é muito diferente. E como você falou, que você tem também vontade de fazer com TV, eu também tinha essa ânsia de aprender, sabe, a trabalhar com TV. E a grande diferença é que no jornalismo impresso, a gente tem a possibilidade de aprofundar mais, de escrever mais.
E na TV, você já tem que... curto, né? O próprio nome diz, editora. Você tem que editar, cortar, fazer tudo dentro do tamanho necessário, no tempo necessário para aquele jornal, né? Tá. Então, assim, a gente exerce na edição do jornalismo de TV o poder de síntese, né? Que você tem que procurar passar o máximo de informação no mínimo de tempo, né? Então, nós somos os cortadores, né? Das entrevistas. Ah, sim, realmente. Faz sentido. Quais seriam as funções mais recorrentes de um jornalista cultural? Mais o quê? Recorrentes. As funções mais recorrentes. É justamente porque, principalmente quando nós que pendemos mais para esse lado do jornalismo cultural, muita gente não tá acostumada. Tipo, o que é jornalismo cultural? Tipo, normalmente é ou jornalismo William Bonner ou esportivo. Aí quando fala cultural tipo, o que você faz? Quais são as suas funções? Quais seriam as funções do Então, o jornalismo cultural, assim como o jornalismo econômico, o jornalismo agrícola, é uma especialização, né? Exatamente. Você se especializa em entender a cultura da forma como ela se apresenta, seja na forma de artes plásticas, de teatro, cinema, música, e você procurar interpretar isso que está acontecendo e passar essa informação para o público, né? Eu acho muito grandioso o jornalismo cultural, porque o jornalismo cultural tem tudo a ver com o comportamento, com o que rola nos dias de hoje, né? Até quando você fala de teatro, de peças mais antigas, você vai buscar lá no passado o entendimento para o hoje. Com certeza. O que mais tem aí é texto super antigo que explica exatamente o que acontece agora. Situações atuais. Isso eu acho incrível. Então, agora, no jornalismo cultural, assim, tem dois segmentos, né? Tem aquele jornalismo que você usa ele como entretenimento, né? No sentido de informar, de fazer uma agenda cultural, contar o que está acontecendo, o que as pessoas podem ver naquele fim de semana. E tem o jornalismo mais interpretativo, mais aprofundado, o jornalismo cultural mais informativo, né? Que é aquele que você entrevista os artistas, que você vai atrás de informações sobre aquela peça, sobre aquela exposição, né? Aquele filme, para você ter mais argumentos depois para você fazer uma entrevista. Então, essa é uma diferença básica entre o entretenimento e o jornalismo cultural mais informativo, né? E você já fez os dois? Hã? Você já fez os dois? Eu já trabalhei com os dois. E como foi? Você já teve contato com artistas? Muito contato com artista. Gente, que marcou, por exemplo? Então, eu acho até que hoje em dia não tem tanta entrevista com artista, né? Não sei se vocês observam, assim, nos jornais a gente já não tem mais jornal em Ribeirão, né? Jornal impresso. Na IPTV a gente ouve mais os artistas, os atores, atrizes, né? Que quando vêm fazer peça aqui, eles têm um espaço na IPTV, né? Para contar sobre a peça. E em outros tempos, né? Eu fazia páginas de entrevista com vários artistas. Assim, no começo eu era fã, mas depois você tem que começar a separar, né? O seu lado de fã. Tipo, as experiências mais enriquecedoras que você teve com isso, que é marcante. Eu tive várias experiências marcantes com artistas, mas eu já entrevistei, assim, grandes nomes, né, da música, do teatro, da música principalmente, porque eu cobria muitos shows,
Antigamente a gente ia no show, contava como foi o show, coisa que não tem mais hoje. Ninguém sabe como foi o show. Sabe que teve o show, mas e aí? Não sabe. É justamente como isso, não foi. falar que vai ter. Não só falar que vai ter, mas de falar mas não como conta foi, como o que tá foi o acontecendo. show, que público que teve, se foi as músicas que foram cantadas, né? A playlist do cantor, da cantora. Tem uma grande diferença. Contar um pouco, né, do comportamento, né, o que as pessoas acharam. Hoje em dia não tem mais isso. E eu fazia muito isso. Eu entrevistava, me preparava bastante para a entrevista e ficava fazia um trabalho completo de entrevista e de contar como foi o show. E eu tive muitas experiências bacanas, muito conhecimento de artistas, né? Por exemplo, o Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eu fiz, inclusive, a minha tese sobre o tropicalismo. Meu TCC aqui da UNAERP foi sobre tropicalismo. E até entrevistei eles na época. Então, eu já entrevistei... gente, todos os shows que tinha aqui, ora, Ney Mato Grosso, Zé Ramalho, né, não existiam essas duplas sertanejas, né, que estão pegando fogo hoje em dia. Era MPB, mesmo. Dupla sertaneja, né? Você piscou, nasceu uma dupla sertaneja. A grande não foi uma grande entrevista, não, porque foi meio corrido. Mas eu tive a honra de entrevistar o Renato Russo, o Lobão, o Cazuza. Nossa, tipo, Que legal. lendas, né? Exatamente. E assim, algumas... mais lá atrás, Toquinho e Vinícius. Peraí. Secou a minha garganta. Também que tem um ar bem aqui que seca a gente. Então, foram assim, muitas entrevistas, né, com artistas. E isso é muito legal, porque de repente você pega até uma amizade com o artista, sabe? João Bosco, não sei se vocês conhecem. Sim. Tem Mato Grosso, não sei se eu falei. sim. Os Novos Baianos, Pepeu, a Baby. Vocês não já. conhecem? Baby Consuelo? Baby Consuelo, já sim. Que era casada com o Pepeu, que formava o grupo Novos Baianos. Né? Tá. Do grupo eu não sabia, deles sim. Não, e tem... Depois vocês vão ver aqui, que eu trouxe no álbum, as entrevistas que a gente fazia na época. Inclusive tem aqui, até Menudos. Tem Menudos. Já entrevistei. Que legal. E vocês não acreditam com quem, né? Com o Gil. Vou revelar. Ele deu um spoiler pra gente. Spoiler. Lá, com o Gil, O Gil Santiago. Que legal. Depois vocês veem melhor aqui. É verdade, ele falou. Moraes Moreira, Vinícius de Moraes, Kiko Zambianchi, artistas plásticos, escritores. E quando aqui, Milton Nascimento. Não. Milton Nascimento tem até uma história muito legal para contar para vocês. Conte. Pode contar. Estamos todos ouvidos. Tava a imprensa toda atrás do Milton Nascimento. E o Milton Nascimento, desde sempre, ele fugia da imprensa. Ele não gosta de dar entrevista, até hoje. Ele é de falar pouco, ele não gosta de muito papo, não. Aí todo mundo atrás do Milton, eu inclusive, a IPTV e tal. Eu trabalhava no Jornal Diário nessa época. Aí chega um repórter de polícia na redação do Jornal Diário, avisando que tinha visto uma pessoa no barzinho ao lado que parecia o Milton Nascimento. Lá fui eu, e não é que era o Milton Nascimento. Então foi assim, foi bacana porque em termos de jornalismo cultural foi um furo de reportagem. Sim. Todo mundo atrás dele, e quem conseguiu falar com ele fui eu, né? Fiz uma bela entrevista. Olha eu com ele aqui lá no barzinho, Foi super informal, super do nada. íntimo e tal, que legal. Entrevista. Aí já teve outras passagens com o Milton. Já fiz umas 3 entrevistas com o Milton, mas... Melhores amigos. Ele não é de falar muito. Toquinho e Vinícius,
Não sei se vocês sabem a importância deles. E aí uma outra entrevista bacana também na área cultural. Aí isso eu já estava na IPTV. Tá. Porque eu era editora, mas eu fazia também matérias com artistas, né? E eu fiz um bastidor do João Rock. Tá chegando, inclusive. Inclusive tá aí. O desse ano tá aí. E foi muito legal também, porque o Herbert Viana foi o primeiro show que ele fez em Ribeirão, nesse João Rock, depois que ele sofreu aquele acidente, que ele ficou paraplégico, né? Então, eu peguei, assim, todo o bastidor dele, do Jota Quest, do Capital Inicial. O bastidor em si já é uma coisa interessante que todo mundo se interessa, né? Imagina quando tem todo esse pessoal envolvido, então... Todo mundo quer saber o que acontece por trás do palco. Exatamente. Não, e isso também te deu muita experiência como assessoria, né? Querendo ou não. Porque você conseguia um link direto com os artistas e tal. E mesmo pela IPTV, que, como você comentou agora, era tudo muito natural e muito... Não sei, enriquecedor. Nossa, demais. E você, assim... No começo você ficava, o que eu vou perguntar, né? Não sei, aí de repente a coisa desenrolava, sabe? Fluía. É isso que eu ia te perguntar, que você falou que você se preparava muito antes de fazer entrevista. Como era isso? Era literalmente pesquisar tudo sobre o entrevistado pra chegar lá sem dúvida nenhuma? Que é uma coisa, gente, muito legal, que é assim, uma questão de conteúdo. Que a gente percebe que hoje em dia as pessoas não estão muito preparadas para entrevistar. Assim, tem hora que você lê umas coisas que não acrescenta nada. Apesar de que hoje também nós estamos sem muitas opções de entrevistados, né? Não é que eu sou contra a música sertaneja, não, mas o que você vai perguntar para uma dupla sertaneja, sabe? Exatamente. Acho que você tem muito mais coisa para perguntar para um Caetano Veloso, para um... sabe, para um Milton Nascimento do que para uma dupla, né? Que, lógico, não deixam de ter sua história também, mas eu acho que é bem diferente, né? O conteúdo de cada um, né? Com certeza. Essas pessoas, assim, que estão há mais tempo na música, no teatro... São pessoas que têm uma bagagem cultural muito grande, que já participaram de vários momentos da política brasileira, né? Que se envolveram de uma forma ou de outra, né? E então eles têm assim muito mais conteúdo. Eu sou muito fã do Djavan. Você já teve alguma oportunidade com ele? Não, o Djavan eu nunca tive a oportunidade de entrevistar. Eu sou muito fã. Mas ele é muito bom mesmo. Ele teve também aqui esse ano, recentemente, né, em Ribeirão Preto. Eu fiquei com uma duvidazinha. Eu não sei se a senhora vai saber me responder, mas você sabe se o contato com o artista, para você chegar no artista, antigamente era mais fácil do que hoje em dia? Ou o contrário? Era mais fácil antigamente, era. Porque a gente tem assessor de imprensa, aí você tem que conversar com não sei quem pra você chegar. Por exemplo, o que comentei já, o Milton Nascimento, é inacessível falar com ele. Sabe, você tem que passar pelo filho dele, pelo assessor dele. A gente está tentando uma entrevista com ele, que eu estou fazendo um projeto especial dos 40 anos da IPTV e nós estamos tentando entrevistá-lo. Vamos tentar agora no show dele em julho, em Ribeirão, né? Mas assim, tá muito difícil, sabe? Eles dizem que a pessoa tá ocupada. Não tem agenda. Que não tem agenda. E antigamente era muito mais fácil porque existia a coletiva de imprensa. Então todo artista que vinha dar show... Isso em todas as cidades, nas capitais, né? Tinha a coletiva de imprensa. Então, reunia todo mundo no hotel, normalmente, onde eles estavam hospedados. E a gente fazia ali a coletiva com vários veículos, né? E hoje em dia não tem mais coletiva. Você fala em coletiva, difícil, tem gente que nem sabe o que é isso, sabe? Mas cada um por si agora. Se conseguir, conseguiu, senão não. Nossa, eu achava que ia ser justamente o contrário.
Porque, sei lá, acho que Instagram é tão mais fácil mandar uma mensagem pra pessoa. Apesar de que a gente sabe que não é primeiramente o artista que responde você, se é que responde, né? Quando responde. Mas é legal, diferente. Eu acho que, assim, algumas pessoas não sabem, mas a vida do jornalista ela é muito corrida e você é jornalista praticamente 24 horas por dia. Então eu queria saber se na sua trajetória você teve que abdicar algumas coisas da sua vida pessoal por conta do trabalho. Tive. Por exemplo, alguma coisa importante, sei lá, uma formatura de um filho, sei lá. Formatura não, mas a educação. Porque como você trabalha o dia todo, né? Mas isso eu acho que é em qualquer profissão, né? Sim. As mulheres que têm essa vida dupla, né? De mãe e de profissional, na maioria das vezes tem que abdicar um pouco da educação dos filhos, né? Mas faz parte da vida, faz parte da carreira profissional. E tem aquela máxima também, né? Que o que importa é a qualidade, não é a quantidade, sim, né? Sim. E eu sempre tracei a minha vida por aí, né? Entendi. Arrasou. Você diria que a carreira do jornalista cultural, ela requer muita especialização para você poder exercer bem esse ramo? Como qualquer profissão, você tem que estudar bastante para você procurar ser o melhor, ser o mais bem informado, ser sabe, aquele que vai fazer algo mais criativo, diferente. Então a gente tem que, em qualquer área, eu acho que a gente tem que procurar cursos de especialização que tenha a ver com a sua área, né? No caso do jornalismo, eu acho que a gente não tem muita opção, mas se procurar, hoje a internet dá muita opção para a gente saber os cursos que estão rolando, né? Que você deseja na sua área. Então, eu acho que a gente sempre está, assim, de olho nos congressos que tem, né? Tem os congressos de jornalismo, né? Acho que você tem que participar de tudo. Se atualizar sempre também. Isso é muito importante, sabe? Para você formar a sua opinião, não ser Maria vai com as outras, sabe? Ter sua opinião formada. É muito importante isso. Eu estou assim meio por fora do que está tendo de cursos atualmente, né? Mas eu acho que a internet é um bom canal para pesquisar e outra coisa, gente, ler, né? Sim. Leitura é fundamental. Eu sei que os jovens hoje não leem muito. Eu tenho os exemplos dentro de casa, sabe? Hoje, assim, os jovens estão muito focados, né, na internet, que ainda bem que também tem conteúdo, só que tem que saber distinguir os conteúdos, né? Dosar, né, também. Dosar uma coisa. Exatamente. Da outra. Tem muita informação e a gente tem que procurar distinguir aquilo que é real, né? Porque também estamos na era da fake news, né? Sim. Então, tem muita coisa. 508 palestras sobre isso. Tem muita coisa que não é verdade, né? Que a gente tem que ter esse discernimento. E eu acho que isso a leitura traz pra gente esse discernimento, né? A leitura traz pra gente um bom vocabulário. Com certeza. Sabe? Ajuda na nossa criatividade, na construção de um texto. Na escrita, né? Por exemplo, vocês sabem quem foi Dostoiévski? Eu já ouvi falar do nome. De teatro, certo? Ou eu estou muito errado? O que você viu? Dostoiévski. Vocês vão pesquisar quem foi Dostoiévski. Eu já ouvi falar. Vocês já leram Machado de Assis? Sim. Que é um autor assim fundamental para entender o Brasil. Ensino médio. O palavreado brasileiro.
E tem outros autores bacanas também, porque como tem muita leitura também, e como assim, o nosso tempo, assim, da nova geração, não é disponível para leitura, então eu acho que vocês têm que selecionar aquilo que for mais interessante, né, que for mais indicado para quem quer ser comunicador, né? Para ter um vocabulário bacana, sabe? As palavras certas, no momento certo. E fazer um esforço, né, gente? Para ler um pouco mais, né? Que hoje em dia é mais difícil. Exatamente. Mas como você falou, eu queria só um adendo. Tem muita informação na internet, mas nem tudo tem qualidade. Tem muita coisa escrita, muito conteúdo. Exatamente. Mas o que você enxuga assim para aproveitar é muito pouco. Ainda com essa imensidão da internet, é pouca coisa que a gente absorve, então, mas que presta. Sabe também uma salvação para isso? Se chama Google. Sim. Você dá um Google, sim, coloca lá quem são os autores mais importantes do jornalismo cultural. Aí você já tem uma pista. Tá ali para você aprofundar o seu estudo sobre jornalismo cultural. Então a gente tem que aproveitar, né? Sim. O que a gente tem. E hoje, gente, que bom que é o Google, hein? Nossa, sim, muito mais fácil de fazer tudo. Você esquece o sinônimo de alguma coisa, você dá pesquisa. O Google. Você esquece o nome de um ator americano, você não lembra o filme, não lembra o nome, dá um Google. Eu mesmo, eu tava em dúvida sobre um personagem que o ator fez. Você dá um Google, você acha rapidinho. A informação é muito instantânea. Sim. Exatamente. É muito mais fácil chegar a informação para você agora. Quais são espaços para o jornalismo cultural em Ribeirão Preto? Ixi. Aí que pega. Essa é a nossa grande dúvida. Por exemplo, a gente não vê muito, o espaço tradicional praticamente não existe mais. Né? Que, vamos dizer assim, o jornal. Você pegar um jornal, como a gente tinha no passado, né? Aquela puta entrevista, né? Com um escritor que está lançando um livro, aquelas fotos lindas dele, né? Trechos do livro. O Estadão, né? Que vinha com aquelas análises dos lançamentos de livro, críticas de peça de teatro. Hoje está muito reduzido isso, né? A Folha, que tinha a Folha Ilustrada, né? Hoje é tudo assim muito resumido, né? Então hoje o que nós temos? Plataformas digitais. Esse é o grande canal. A mídia digital, eu acho assim que é o hoje, é o futuro, e é daqui para frente, eu acho que é mídia digital. Vocês têm que se especializar nisso, sabe? Então tem que fazer seu site, blog, ter um bom networking, sabe? Para poder ganhar mais leitores, mais seguidores, mais o que for. Porque hoje né? não tem como você fugir disso, né? De seguidores, de tecnologia, tudo tá, como você mesmo está explicando, tá vindo para esse lado mais digital. Então mesmo o jornalismo cultural também não escapa disso. Exatamente. Entendi. Por exemplo, você quer ler entrevistas, igual eu estava comentando com vocês aqui anteriormente, sobre algum artista, um cantor que veio fazer show aqui, não tem a entrevista com o cara. E se você conseguir colocar no teu site essa entrevista, sabe? A sua entrevista vai começar a ser lida por várias pessoas, né? Um artista que tem muita... Às vezes, vai ser compartilhado, tudo nas redes sociais, né? Instagram, o que for, né? E aí você começa a formar esse networking e você vai fazendo outras entrevistas, sabe, de outras coisas, de comportamento. Não precisa ser só com artista, porque cultura também, você pode falar de pessoas que não sejam artistas, né? Você pode falar de pessoas que
que participam de um projeto social, por exemplo. Isso também é cultura. Não se né? resumiu uma área específica, né? Não precisa ser só um ator de uma peça, um autor de um livro. Então, e aí vocês, através desse meio que vocês conseguiram, seja um site, um blog, vocês vão conquistando as pessoas também. Aí você vai conseguindo patrocínio. É uma forma de sobrevivência. Sim, também, com certeza. né? Então, essa é a minha orientação. Porque o que está acontecendo? O mercado do jornalismo está cada vez mais escasso. Vocês têm ciência disso, né? Sim. Vocês viram aqui em Ribeirão o que aconteceu. O jornal A Cidade foi fechado, né? A gente tem um jornal só aqui hoje. Então, os jornais estão assim minguando, né? A crise está muito forte, né? Sim. Abril, que demitiu centenas de jornalistas. Então, a coisa está muito feia na nossa área. Então, quem que vai conseguir o seu espaço? Quem for criativo, quem souber usar a mídia social, sabe? Sair na frente com alguma coisa, alguma novidade. É o que eu ia te perguntar, porque no meio de tudo isso, de toda essa informação, de tanta gente indo em redes sociais e um monte de seguidores, o que a pessoa pode fazer para se destacar? Seria mais qualidade, né? Não tem como fugir. Exatamente. Entendi. É isso aí. Inclusive, voltando um pouquinho quando você falou mais cedo, conforme você vai, vamos supor, fazer um blog para uma entrevista, por exemplo, que só você tem, que você conseguiu aquele cantor, porque não tem mais na região. Você vai construindo aquela rede, aquele networking e consecutivamente e consequentemente você consegue mais credibilidade até para chegar em futuros artistas. Então começa do básico de um ou outro e tudo bem ser tranquilinho, mas você consegue mais espaço para chegar para um assessor, por exemplo, que é exclusivo daquele artista, né? Que você consegue credibilidade, é isso, você consegue mais credibilidade, mesmo que indo aos poucos. Então tem um diferencial, é um diferencial, é um plus, é um passo à frente. Isso. Agora tem uma coisa muito importante, gente, que é o conteúdo. Não adianta você falar, consegui entrevistar o Roberto Carlos, tem uma entrevista com o Roberto Carlos. Aí você vai lá, um negócio assim, minguadinho, que não informa nada, que não traz nada, não acrescenta nada. De novo, Pergunta né? do guarda-roupa dele. Pô, você tem que arrancar alguma coisa do cara, sabe? Você tem que saber primeiro exatamente sobre a carreira dele, os próximos passos dele, e de repente você vai conseguir uma informação. Putz, o cara vai fazer um filme. Ninguém falou isso. Eu consegui arrancar isso do cara, sabe? Então, tem que ter essa veia, sabe? Esse foco na inovação, na novidade, porque senão vai ser um a mais também, né? E é a base do jornalismo, né? É a novidade. Exatamente. É o news, né? Aí você faz aquela manchete legal, né? No seu blog. Ou uma chamada boa. Eu encontrei uma passagem do Francesco Ballerini, que ele é escritor, jornalista e autor do livro Jornalismo Cultural no Século XXI. Ah, legal. Eu ia sugerir para vocês lerem. Eu achei muito livro. legal. Eu vou ler um pedacinho, posso? Pode. Jornalismo Cultural é uma das editorias de maior índice de leitura no Brasil e no mundo, pois informa e entrete. Sua base, a produção cultural, nunca foi tão grande e diversificada como hoje. Portanto, as razões para investir nessa especialização são maiores do que os entraves atuais do mercado. O copo está meio cheio, corre lá e bebe. Eu achei muito legal. Muito legal. É um ponto de vista dele, Sim. né? Assim, que dá até um certo ânimo, Sim. né? Para quem está querendo seguir nessa área, né? Mas foi como ele falou, o copo tá cheio, meio cheio, corre lá e bebe. Senão vai acabar. Agora a gente quer falar um pouco sobre a sua parte de editora no Jornal da EPTV. Então, quais as funções de um editor de jornalismo televisivo? Primeiro, você citou que tem que saber cortar muito, por exemplo, né?
Tem que... A partir daí, o que mais você acha que um editor normalmente faz no seu dia a dia? Uma forma de dizer, né? De se expressar. Sim, não. Porque o que acontece? O repórter vai para a rua para fazer uma reportagem e ele volta com 15 minutos de gravação, que é o tempo, vamos supor, de um jornal, 15 minutos, do segunda edição da PTV. É curtinho. Corridíssimo. Então, o que você tem que fazer? Ele faz um off, e ele tem a passagem, né? Tem as entrevistas, e você tem que procurar fazer aquela matéria dentro do tempo básico ali que a gente tem no dia a dia. Vamos supor, 2 minutos tem que ter uma matéria. Então, você vai assim no X da questão, né? Naquilo que é mais importante que o entrevistado falou. Você também vê o off, passa o off com o repórter. Quando ele escreve, você lê, você muda alguma coisa, muda alguma palavra, algum termo. Essa é a função do editor, né? E às vezes você muda um pouquinho, vamos abrir essa matéria de uma forma diferente, ou vamos encerrar ela de uma forma diferente, porque às vezes o editor tem uma outra cabeça, outra né? Visão assim, também. Uma outra Sim. visão sobre aquilo, né? Que você já está por dentro daquela matéria. Por exemplo, as matérias mais fortes que rola aqui em Ribeirão, que é as matérias de corrupção, né? Então, o editor está mais por dentro, então ele sabe como ele tem que conduzir aquela matéria. E às vezes o repórter não tem muito essa visão, mas ele que foi para a rua, ele que entrevistou, ele que captou tudo. Então é uma junção, né, entre o repórter e o editor para transformar aquilo numa matéria assim, mais compreensível, mais completa, né, com mais conteúdo, para o telespectador entender realmente o que está acontecendo, né? Então a função do repórter, do editor é essa. E existe também existem as matérias especiais, que aí é aquela matéria que você coloca uma música, que você coloca um sobe-som, né? Acho que vocês vão começar a aprender sobre isso, né? Você coloca um sobe-som gravado da própria matéria, né? A pessoa discutindo, teve uma briga, aí você vai lá e põe um trechinho daquela briga, né? Que dá mais gancho para entender o que aconteceu. Então a gente tem que ter essa cabeça bem aberta para poder fazer essa matéria, editar essa matéria, para o público compreender, né? Usar termos assim mais coloquiais, mais acessíveis, né? Evitar termos que para uns, nossa, olha que palavra que ele usou, mas ninguém sabe o que quer dizer aquilo, né? Então não adianta nada, né? Você tem que ser simples, coloquial, falar como se estivesse conversando com a pessoa, né? E falar para todos, acha que, né? Você acha que aí o editor do jornal impresso já seria o extremo oposto? Já pode usar uma linguagem mais difícil e como é uma plataforma diferente, você pode fazer uma coisa mais longa, que você não tem que compactar em 15 minutos? Não, também não. Eu acho que o jornal impresso também tem que ter um linguajar também mais popular. E a não ser que seja para fazer alguma análise, sabe? Alguma coisa mais específica. Mas assim, no dia a dia, não. Eu acho que a gente tem que ser cada vez falar mais como o povo fala, sabe? Tanto lógico que no jornalismo impresso você tem mais essa possibilidade, né? De demonstrar mais um lado intelectual seu, né? Mas, de uma forma geral, acho que as pessoas têm que ser mais simples e coloquiais, para todo mundo entender o que você está dizendo. Isso na forma da linguagem, né? Isso. Normalmente, as matérias de jornal impresso, elas são maiores do que... Por conta da plataforma ser diferente. Por conta do espaço, né? Você não está ao vivo, você não está...
Você já tem aquela... Como eu estava falando para vocês, a gente fazia entrevistas de uma página do jornal, sabe? Com fotos, aquela diagramação bem bacana. Então, o espaço é diferente, né? O time é diferente do jornalismo impresso e do jornalismo de TV, né? O jornalismo de TV é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, mais instantânea. E o jornalismo impresso é uma coisa assim para você já reler, tentar entender, sabe? Então, é bem diferente, né, as linguagens. E a pessoa, o espectador, né, que vê, o receptor, aliás, que recebe a notícia do impresso ou a notícia do vídeo, né, do televisivo, é totalmente diferente, porque a pessoa que lê, consequentemente, ela tem mais tempo, né, interpreta-se que ela tem mais tempo, então ela pode pesquisar mais, ela pode se aprofundar mais no tema, e a pessoa que só tá vendo o jornal, normalmente é só aquele tempo que ela tem pra ver, e tem que ser tudo muito enxuto pra ela pegar fácil, né, porque ela não vai ter tanto tempo, até tem, são exceções, óbvio, mas eu acho que o público é muito diferente também. Eu acho que até questão de foco, porque você tá na televisão, você tá no celular, você tá no computador. Então tem que ser uma coisa que você presta atenção, você para, você vê e você entende. Eu vejo dessa forma. É uma coisa que a Luciele mesmo falou aqui quando ela veio. E focar naquilo. Sim. É uma coisa muito interessante que a Luciele mesmo falou, que agora fica tipo um resuminho, uma chamada na tela. Sim, quando eles do estão jornal no da meio de uma IPTV. entrevista, de uma matéria, justamente pra pessoa que tá assistindo e normalmente tá no celular. A hora que ela olha pra tela, literalmente, ela entende o que tá acontecendo. Tem um Exato. título Tem um lá, isso é né, muito pra legal. pessoa saber. E a edição, ela é feita... você é uma editora, por exemplo. Ela é feita junto com o repórter? Tipo, o repórter, depois que ele entrega o bruto... Não, ela não é feita confere, junto com o repórter. Mas ele confere depois? A gente passa o texto junto, aí o editor de texto vai para a ilha, monta a matéria, aí o editor de imagem cobra a matéria. E normalmente isso é um processo muito rápido, porque o jornal tá para entrar no ar, né? Vamos supor, às vezes... quando eu estava no jornalismo diário, que agora eu dei uma pausa, né? Que eu falei que eu estou fazendo um projeto especial lá na IPTV. Então, às vezes você pega uma matéria com o jornal entrando no ar. Sabe, às vezes é um factual que aconteceu, você tem 10 minutos para editar tudo aquilo. muito inédito. Então, às vezes, quando acontece isso, nem sempre dá tempo de passar o texto com o repórter. Você só tem que ver se está tudo certinho lá, porque você já está por dentro do assunto, né? Você já pediu para a produção uma nota retorno sobre aquele assunto. Normalmente, vamos supor, uma denúncia que teve, né? E aí a gente não conseguiu ouvir o advogado do suspeito. Então, você já pede para a produção ir levantando a nota retorno para a gente dar lá no estúdio sobre o que o advogado dessa pessoa que está sendo acusado diz sobre o assunto, né? Legal. Então, você já vai preparando, já vai deixando tudo isso pronto, Nos né? bastidores. Porque é muito rápido. Entendi. O jornalismo do dia a dia é uma coisa muito rápida, né? Ao contrário, assim, se você for fazer um Terra da Gente, não sei se vocês assistem esse programa. Sim. São matérias mais frias, né? São matérias frias que você fica uma semana editando, às vezes até mais, né? São matérias mais elaboradas, com uma edição mais demorada. Então, é totalmente diferente, né? Uma dúvida que eu acho que a gente aqui tem bastante, que é como se dá a relação da IPTV com a Rede Globo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas, assim, em termos de jornalismo, a relação, assim, é muito estreita, porque se tem factual, se tem alguma coisa importante, o grupo de rede, né, os editores de rede da IPTV, tem que passar imediatamente para a Globo. Sabe, ou para a Globo News, que às vezes a Globo News dá mais rápido, né? Que ela tá 24 horas no ar com notícia.
Ou até já dizer, ó, aconteceu um fato assim, assado. Vamos supor, lembra o Vendaval, que foi um negócio, não é também da época de vocês, que tem muitos anos isso. Mas aí já dá Jornal Nacional, já dá Jornal da Globo, aí já mobiliza as equipes, porque tem as equipes que fazem a Globo, né? São os jornalistas especiais, os repórteres especiais. Então, já fica todo mundo preparando exatamente o trabalho para entrar na Rede Globo, né? Para entrar em rede, né? Mas é muito estreita no sentido do jornalismo, é muito próxima também. Tem os editores que fazem cursos, que fazem... que participam de reuniões ou na Globo do Rio, ou na de São Paulo. Tem os repórteres de rede, não sei se vocês conhecem o Dirceu Martins. Não. O Dirceu faz Globo Repórter, ele fez a história do pão, foi o último Globo Repórter dele, ele foi lá para Jerusalém, para o Egito. Meu Deus, que legal. Então, gente, vocês têm, Globo Repórter é uma aula de jornalismo. Sim, eu sou apaixonado. Eu também. Vocês têm que assistir Globo Repórter, Sim. vocês que estão na área, é muito bom, sabe, em termos de edição, em termos de conteúdo, sabe, de observar o trabalho do repórter. Eu gostava muito também de Profissão Repórter. Então, do Caco também. Caco Barcelos. É uma linguagem diferente. Sim. Ele trabalha com estagiários. Sim. Então, também é uma outra linha muito legal. Eu acho que a gente só aprende vendo, né, o que está sendo feito e aprende na prática também, né? Então, batalhar para fazer um estágio legal, né? Porque a faculdade, ela forma, mas a prática também é importante, né? Então, procurar, assim, sempre estar num lugar que seja o melhor, sabe? Que tem mais a ver com o que você quer. Porque assim você vai crescer, né? A gente não nasce sabendo, né? E não é a faculdade que vai te ensinar tudo também. Você tem que ter a prática, né? Faz muita diferença. Então tem que estar com essa visão bem focada para poder crescer, né? Por isso que eu já tô de olho nessa TV UNAERP aí. Já te falei. Já te falei isso. Tá bom. Agora a gente está indo para a última pergunta. E quais as dicas que você daria para quem quer se inserir ou se especializar no ramo de jornalismo cultural? Então, eu vou fazer um resumo, né, de tudo que eu já falei aqui, porque eu acho que aí, que eu já passei por aí. Sim. É procurar leituras que sejam específicas, né? Tentar filtrar um pouco, né, tudo que tem na internet, procurar fazer um bom estágio, focar naquilo que você quer mesmo, sabe? Assim, tentar descobrir, vocês que estão agora no segundo ano, Sim. né? Já tentar ver a linha que vocês querem seguir, se é jornalismo cultural mesmo, pesquisar o que existe no jornalismo cultural para você se especializar. A especialização é muito importante, sabe? E uma dica também, né, como eu vivi, eu gosto de passar para as pessoas, que é procurar uma bolsa de estudo fora do país. Sabe? Esse é o momento. Se formou e cai fora, porque isso é muito rico, gente. Sabe? É uma relação com pessoas de outros países, com veículos de outros países, a realidade, né? A história. Gente, isso é muito legal, sabe, pro crescimento. E depois vocês voltam, sabe? Todo mundo às vezes fica com receio, né? Ou não. De repente você especializa lá e fica por lá. Mas de repente a tua meta é aqui, né? A tua vida é aqui. Você tem sua família. Mas assim, o fato de cair fora, né? De ver o mundo lá fora, é muito rico para qualquer estudante de qualquer área. E hoje está muito fácil isso.
Que parece ser tão complicado quando você fala bolsa de estudo, parece que é tanta burocracia pra Não, ir. hoje está muito mais fácil viajar para fora do que quando eu fiz lá a minha bolsa de estudo. Apesar de que a minha bolsa de estudo nem existe mais, né? Na época que eu fiz foi logo depois acabou. Nossa, minha garganta tá secando de tanto falar. Eu também já esvaziei essa garrafa aqui já. Mas assim, tem tanta bolsa de estudo, se você pesquisar... Gente, hoje nós temos uma fonte que é a internet, Sim. né? Também tem. A UNAERP tem. Gente, pesquisem na internet, tem muita bolsa. Vocês não têm que gastar nenhum tostão para cair fora, sabe? De repente vocês ganham tudo, ganha bolsa, ganha estadia, ganha viagem. Ou se tiver que pagar é só viagem, não sei. Mas tem que pesquisar, porque quem quer, chega lá, né? Sim. Corre atrás. Não é fácil, mas chega lá. E pra finalizar, conta um pouquinho pra gente do seu projeto. Você pode Esse falar. que eu tô agora... Então, eu não posso contar muita coisa. Mas o básico... Pequenos spoilers, um teaser. Porque esse ano a IPTV está comemorando 40 anos, né? Então, eu estou na produção dos programas dos 40 anos. E a Rosana Zaidan, que é uma grande jornalista de Ribeirão, que eu comecei a trabalhar com ela, inclusive no Jornal Diário, ela que está fazendo a edição do programa. E tem um horário que esse programa, são 4 programas, eles vão ao ar depois do Terra da Gente, aos sábados, relembrando as histórias da nossa região. Ele chama Nossa Gente. Ele é baseado num programa que já foi ao ar em 89, que conta histórias de todas as regiões de cobertura da IPTV, que é Ribeirão Preto, Campinas, São Carlos e Varginha. Então, nós vamos estar também contando histórias interessantes que vocês vão ter que assistir, porque eu acho que vai valer a pena, porque é um projeto muito legal, que está absorvendo muito a gente. Nós estamos trabalhando com os melhores repórteres, os melhores cinegrafistas, os melhores editores de imagem, sabe? Para fazer um conteúdo bem bacana. E quando começa? Eu acho que vai ser uma aula de jornalismo para vocês. Começa em setembro. Todos os sábados de setembro. Eu estou até aqui meio que falando em primeira mão, mas assim, sem revelar, né? Mas o conteúdo e tudo mais... mas assim, vai ter uma divulgação bem bacana desse projeto. Vocês vão ver ainda. Legal. Então é isso, muito obrigado. E você ouviu Mariângela Gumerato, jornalista cultural, em entrevista para a Rádio UNAERP. A entrevista foi realizada por alunos da terceira etapa do curso de jornalismo. Agora são exatamente 9 horas e 59 minutos. Boa noite a todos e continue com a nossa programação. Boa noite. Rádio UNAERP. Entrevista. Ouça a Rádio UNAERP no seu smartphone.